Boa tarde. Tá alto, né? É. Não estava alto? É que eu tenho já um timbre de voz alta, né? Acostumada a falar, né, com a galera, então... Tá bom? Então, boa tarde, queridos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez na tarde de hoje. E, para mim, vou ser sincera, sinto até falta quando eu não estou. Porque é muito gostoso essa troca de energia, essa vibração que a gente sente nessa reunião da tarde, em todas as outras, né? Mas a gente, as mesmas carinhas, as mesmas pessoas, a gente se abraça, isso é muito gostoso, isso é muito bom. Então, só tenho a agradecer. Meus queridos, hoje, o tema do nosso estudo é expiações terrestres, parte 2ª do capítulo 8º do livro O Céu e o Inferno. Este livro é um livro maravilhoso. No livro O Céu e o Inferno, Kardec traz a justiça divina à luz da doutrina espírita. Então, todo espírita, todo estudioso tem que ler este livro. Não pode passar pelo espiritismo, nos trabalhos de uma casa, sem nunca ter parado para aprofundar o conhecimento, as verdades que este livro traz, maravilhosas. Neste livro, que é o 4º volume da codificação, Kardec usou uma didática de separar o livro em 2 momentos. Então, é um livro que tem 2 partes. A primeira parte, Kardec traz a doutrina. Então, o que ele traz? Nessa doutrina, ele faz uma comparação de diversas correntes religiosas a respeito da justiça de Deus com a justiça de Deus aos olhos da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita. Mas pegando aqueles pontos, aqueles temas necessários às nossas reflexões, necessários para que possamos analisar com uma lógica, com uma razão, baseado, pautado na imortalidade da alma e na pluralidade das existências. Então, Kardec, nesta primeira parte, nessa questão doutrinária, ele fala dos anjos, ele fala dos demônios, ele fala do purgatório, ele fala da doutrina das penas eternas, ele fala do céu, ele fala do inferno, um montão de pontos muito utilizados e falados em outras religiões e a posição da doutrina diante delas. Como que a gente vê o céu, como a gente vê o inferno, que é o purgatório, ele vai traçando ali, trazendo argumentações, contrariando, através de um raciocínio lógico e claro, as penas eternas. Então, o ponto que ele pega principal é mostrar que as penas eternas são contrárias à misericórdia e à justiça divina. Então, de uma forma geral, é isso mais ou menos que ele traz na primeira parte. E a segunda parte vem dar continuidade a esse raciocínio. Como? Ele traz uma parte só de exemplos. Então, ele traz exemplos de espíritos sofredores, exemplos de espíritos em situação mediana, de espíritos suicidas, de espíritos felizes, de espíritos em expiações terrestres, como nós vamos ver. Então, essa segunda parte é rica, muito rica, completa a primeira e traz grandes verdades que nós não podemos deixar de lado como se fosse um livro comum, não é? Ele traz, gente, a voz dos espíritos, mostrando o que vivenciaram na passagem da vida corporal para a vida espiritual.
E ele inicia o segundo capítulo a segunda parte do livro, com um capítulo chamado Passamento. Justamente para explicar para a gente a importância que se tem de olhar a vida que estamos vivendo para que possamos ter um feliz passamento. E ele traz então esses espíritos, essa diversidade de situações reais, vivida por esses espíritos trazidos na Sociedade Espírita de Paris. A maioria dessas mensagens foram trazidas na Sociedade Espírita de Paris, para Kardec. Então, é um livro em que esses espíritos vão mostrar para a gente as penalidades ou as recompensas que eles experimentaram na vida futura em função do uso do seu livre-arbítrio. E fazendo essa análise, buscando esse raciocínio que Kardec faz sublimamente, a gente vai ver e se depara com a lógica de uma doutrina que é natural. Que queiramos aceitar ou não, um dia iremos nos deparar com esses princípios e tê-los como verdade, porque são verdades. Então, é um livro que não é comum. É um livro rico de mensagens reais, de espíritos que são irmãos nossos, dos felizes aos infelizes, diversas mensagens. E eu trouxe para vocês aqui uma verdade trazida por um espírito sofredor, numa dessas mensagens que eu vou ler para vocês, para não perder a beleza da mensagem, né? Porque eu não vou saber trazer essa beleza que diz assim, do espírito Lisberte, um espírito sofredor. A matéria exerce influência sobre o espírito até depois da morte. Uma verdade. A matéria exerce influência no espírito até depois da morte. O próprio Evangelho diz, tudo que ligares na terra, também será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, também será desligado nos céus. Mostrando para a gente o quanto nosso viver precisa de um olhar especial para que a gente possa pesar na balança. A minha vida, eu dou mais importância, eu valorizo mais as questões materiais. Eu me excedo nas necessidades das questões materiais, porque o meu apego à materialidade trará uma dependência em mim quando eu desencarnar. Então, traz mensagens maravilhosas o livro. É uma questão de a gente estudar e se aprofundar. Mas tem uma parte desse livro que eu achei fantástica, é que está na folha do rosto, na folha de rosto do livro. Kardec botou, Kardec é maravilhoso, né? A gente começa a olhar e ler a argumentação dele, você abre a revista espírita, você fica simplesmente assim, meu Deus, quanta sabedoria, né? E Kardec bota na folha de rosto uma mensagem do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel. E ele diz assim, profeta Ezequiel, por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. E eu pensando, eu falei, gente, olha só, Kardec traz uma mensagem para mostrar para a gente que em nenhum momento o homem deixa de ser amparado por mensageiros divinos que vêm mostrar para a gente a verdade de um Pai justo, misericordioso e bom. Ele não quer, o Pai não quer a morte do ímpio, né, do incrédulo, do insensível, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que vivas. Então, se a gente for olhar, se ele quer a conversão, ele há de dar meios para que nós possamos nos converter. Como que ele vai trazer, vai permitir a pena eterna?
Então é esse diálogo de Kardec nesse livro, mostrando que as penas eternas não têm razão, tiveram razão de ser numa época em que o homem era ignorante, com pouca inteligência, com pouco desenvolvimento moral, teve uma razão de ser, como freio à barbárie humana, teve uma razão de ser, né? A crença das penas eternas. Mas não tem mais razão de ser. E desde o Antigo Testamento já se falava de um Pai misericordioso. Porque ele não quer a nossa morte, ele não quer a morte do pecador, ele quer a salvação do pecador e não a morte. E se ele quer que esse pecador se converta, ele te dá todos os meios. E para isso nós temos, descortinando a nossa frente, a porta da pluralidade das existências, para que a gente possa trabalhar, investir cada vez mais nessa nossa readaptação, nesse nosso reequilíbrio à lei, quando falhamos, quando faltamos com a verdade, quando faltamos com o que existe aqui, muitas vezes adormecido, que nós esquecemos de fazer crescer, né, e expandir. Então, Jesus veio promover essa conversão. Aí a gente fala assim, mas como? A conversão tem que ser feita por mim. Como Jesus veio promover a conversão do homem? Trazendo o Evangelho. Aí a gente pensa assim, então, basta eu crer no Evangelho para eu me converter? Aí a gente tem que respirar e pensar bem. O que é crer? Crer, como diz Joana, é uma experiência emocional. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Crer é como se você estivesse diante de um templo lindo, admirando. Ah, que templo lindo! Do lado de fora. Sem entrar na essência do templo. Você crê. Então já sei que para eu me converter não basta crer. Crer é bom, mas não basta. Então, eu tenho que saber o Evangelho? Tenho que saber o Evangelho? Ponto a outro? Saber realmente é uma experiência real. Quando a gente sabe, a gente sabe. Você pode até dizer que não sabe, mas você sabe. Porque quando você sabe alguma coisa, você compreendeu, você raciocinou sobre aquilo, e aquilo faz parte da tua constituição. Quando você realmente sabe, aquilo passa a ser propriedade sua. Então, é importante saber. Mas para a conversão, também não basta saber. A gente não sabe? Quanta coisa que a gente lê aqui, a gente sabe, né? Nisso do Evangelho, a gente sabe. E sabe que é verdade. Mas para se converter, é preciso, outro verbo, sentir. É preciso sentir. É preciso sentir a verdade do Cristo. É preciso estar sob a influência moral dele, para que a gente possa fazer o bom combate. Para que a gente possa trabalhar e se transformar. Enquanto você não sentir, você sabe, mas aquilo ainda tem um peso muito pequeno para causar em você uma transformação profunda. A gente sabe que a natureza não dá salto, a gente vai, né? A gente vai aprendendo, aos pouquinhos estudando, e cada vez mais estudando. Então não adianta eu saber. Claro que adianta, é isso, é estudar. Porque assim você vai raciocinando e você vai buscando, vai aprendendo, até que chega uma hora que isso entra no campo do sentimento. E quando entra, realmente, a gente tem sede de luz. A gente tem sede da vida, como disse Ezequiel aqui. Né? Ele diz que se converta, que deixe o mau caminho, porque ele deu a própria significado da conversão. Se converter é se transformar, é fazer esse combate. Isso é se converter. É sair do mau caminho e que viva. Quer dizer, e buscar o caminho. E quem é o caminho? Eu sou o caminho, disse Jesus. A verdade é a vida. Ele é o caminho.
E nós precisamos seguir a Jesus. Agora, quando a gente precisa seguir um carro, o que a gente não pode deixar passar? Não pode, senão você não segue. O que é, vocês sabem? Não posso perder de vista. Você está seguindo o carro. Você pode perdê-lo de vista? Se você perder de vista, você não segue. Assim somos nós. Qual é a nossa dificuldade? Que nós, no nosso processo evolutivo, ainda perdemos de vista. O Cristo está lá, Ele é o caminho, mas eu perco o Cristo de vista. Então a gente esbarra com as nossas dificuldades. Deus não quer a morte do pecador. Deus quer a salvação do pecador. Então nós já sabemos que esse Deus não é aquele que castiga com a pena eterna. Ele é aquele que abre a porta do futuro, que é porta de regeneração para todos nós que estamos aqui. Esse é o Deus. É Deus de misericórdia e de bondade. É Deus de amor e de justiça. Então, se Ele tem todos esses atributos e muito mais, porque diz Kardec, quando a gente estuda os atributos de Deus, que aqueles são que a gente pode compreender dentro da nossa capacidade, né? Mas porque tem muito atributo que não está ao nosso alcance. Então, se a gente sabe que Ele tem todos esses atributos, se Ele é tão bom assim, nós não podemos esquecer 2 pontos importantes na nossa vida para que a gente possa conduzir bem a nossa encarnação. O primeiro é que nada acontece sem a permissão de Deus. Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe o que cada um de nós necessita. Ele sabe a condição de cada um de nós. Então, nada acontece sem a permissão dEle. Ainda que venha alguma coisa que não está muito bem programado por nós, pode ter a certeza que está sobre os olhos de Deus e sobre a proteção de Deus. E outro ponto, que tudo tem uma causa. Então, se nada acontece sem a permissão de Deus, e se tudo tem uma causa, essa causa há de ser tão justa quanto Deus é justo. E diante desses 2 pontos, eu posso olhar as minhas provas, as minhas expiações, as minhas aflições, as minhas angústias de uma forma diferente. Porque eu sei que, de alguma forma, eu necessito dessa experiência. Porque Deus sabe, não aconteceria se Ele não permitisse, e se aconteceu é porque eu mereci, porque não existe causa injusta. Deus não vai dar fardo ao inocente. Se recebemos uma prova, uma dor, alguma coisa muito aflitiva, não somos inocentes. Nós recebemos para nos melhorarmos. Mas nós só podemos compreender realmente essa justiça com a reencarnação. Porque a reencarnação que explica as anomalias que a gente vê ao nosso redor, não é? Um tem saúde, outro é uma enfermidade, o outro tem uma miséria daquela, com uma dificuldade tamanha, o outro é rico, esbanjando dinheiro, né? Assim, uns perfeitos, corpos perfeitos, outros deformados. Então, essas anomalias, essas diferenças, só a reencarnação pode nos esclarecer. E quanto mais nós buscarmos compreender essa justiça de Deus, mais nós vamos nos conformando, nos sentindo resignados diante da sua vontade. Porque é isso que nós temos que ser. Resignados diante da vontade de Deus. Lutarmos sim, fazermos a nossa parte para mudar aquilo que é possível mudar, mas o que não é, agradeçamos a Deus a oportunidade de nos reparar com a lei, de diminuirmos o nosso débito e de poder estar trabalhando e plantando um futuro melhor. A reencarnação, ela é muito importante, sabe por quê, meus irmãos? Além de tudo que a gente estuda, porque se a gente for
aprofundar esse conhecimento, por isso que a gente deve estudar bastante, a gente vai aumentando o grau de compreensão. E a gente vai compreendendo que nós tomamos muitas vezes atitudes irracionais. Porque se eu creio na reencarnação, se eu sei que a reencarnação é uma lei e é verdadeira, por que tantos preconceitos? Eu fico pensando. Eu sei que hoje, se hoje eu estou pobre, amanhã eu posso estar rica. Não é assim? Você, às vezes, está doente, uma situação, pode na outra encarnação não estar. Você pode, nessa encarnação, ser uma mulher, pode ter necessidade de vir depois como um homem. Olha as mudanças que nós sofremos segundo as nossas necessidades de desenvolvimento espirituais. Por que ainda alimentamos tantos preconceitos de raça, né? De castas, se somos todos irmãos e necessitamos, nesse processo evolutivo encarnatório, de experienciar tantas coisas diferentes. Então a gente vai avaliando e vai vendo isso. Então, a reencarnação, ela estará presente nas nossas vidas enquanto a matéria dominar o espírito. Enquanto no nosso processo evolutivo a matéria dominar o espírito, nós ainda teremos necessidade da reencarnação. Tudo isso, gente, que eu estou trazendo para vocês, coisas do livro Céu e Inferno. Coisas maravilhosas que, se a gente buscar, a gente vai aprender muito. Diz Kardec assim, vou ler o que Kardec diz: a reencarnação, com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tem o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. É isso. A reencarnação é essa lei que se traduz em justiça. É a justiça divina permitindo que nós façamos a caminhada até o Pai. Então, quis Deus que nós, através das nossas expiações, das nossas provas, ao mesmo tempo que pudéssemos nos reatar com a lei, quitar com a lei, né, os nossos débitos, ao mesmo tempo que estivéssemos fazendo esse trabalho, que pudéssemos também desenvolver potencialidades para caminhar para Ele. Então, se a gente for no Livro dos Espíritos, na questão 167, Kardec pergunta assim: qual o objetivo da reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é justiça? Então, expiação quer dizer sofrer as consequências das nossas faltas. Isso é expiar. É sofrer as consequências das nossas faltas. É corrigir o passado. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu tenho isso como misericórdia divina, como bênção divina, para eu me recuperar do mal que eu cometi, eu também tenho o melhoramento progressivo, que é o progresso do espírito, que, na verdade, não é nada mais, nada menos do que o fruto do trabalho que o espírito precisa fazer para o seu próprio adiantamento, acelerando ou retardando essa chegada. Mas esse trabalho que nos acompanha e que também é uma lei universal, que é uma lei natural, que temos que fazer tanto no campo material, desenvolvendo a nossa inteligência, como temos que fazer o trabalho no campo moral,
desenvolvendo as nossas potencialidades e virtudes. Então, o trabalho nos acompanha nisso. Mas eu trouxe, nesse caminhar, aqui uma colocação de Kardec, uma definição de Kardec, da Revista Espírita de setembro de 1863, que Kardec traz de uma forma muito simples, mas muito profunda, o significado, né, a definição de expiação. Ele diz assim: a expiação implica necessariamente a uma ideia de castigo. Estou usando as palavras dele. A gente sabe que esse castigo é reater, uma certa punição, entre aspas, né? Mas ele diz assim: a expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. Então, nós vamos ver que quando Kardec nos diz mais ou menos penoso, fica muito claro que todos nós temos os nossos momentos de prova, os nossos momentos de expiação. É um casamento difícil, é um filho problemático, conturbado, não é? É uma orfandade que se depara na vida de uma criança. Olha só, olha quantos quadros aflitivos, se a gente for observar, existe ao nosso redor. E esses quadros chegam de uma forma mais ou menos penosa, porque ele vai chegar de acordo com a capacidade, o desenvolvimento da criatura. Porque Deus não quer a morte do pecador. Ele quer a salvação. Então, a prova, a aflição, a tribulação chega no momento certo, na quantidade que você pode suportar. Então, olha o que é a expiação. Olha como ela está presente em nossas vidas. Porque quando a gente fala de expiação, a pessoa fica logo assustada. Né? A expiação, aí a gente pensa logo naqueles quadros muito aflitivos demais. Vamos pensar aqui, dar um exemplo. Se na vida, por exemplo, vamos supor que eu vivesse uma vida social muito elevada. E nesse meu viver, eu fosse uma tirana, por exemplo. Tá? Então, eu subjugasse as pessoas, abusasse do meu poder, humilhasse, fosse cruel com aqueles mais frágeis, mais necessitados. Vamos supor que eu levasse uma vida assim. Vai chegar uma hora que a minha consciência vai me cobrar. E na hora que a minha consciência me cobrar as faltas que eu cometi, acontece em mim uma coisa, uma energia, como diz Emmanuel, um choque espiritual chamado remorso. Esse remorso é o despertar da minha consciência para aquilo. Porque até então, eu me julgava dono da minha situação. Sou poderosa, posso fazer o que quiser, mandar e desmandar. Então, eu me dou conta daquela situação com aquele remorso. Diz Emmanuel que é nesse momento que a ação do mundo invisível penetra o coração da pessoa para auxiliar a pessoa a sair do quadro. Muitas vezes no plano espiritual também, que existe expiação lá. E a gente sair do quadro que a gente se encontra, né? E é do plano espiritual, né? Então ele diz assim, e a gente então sente esse remorso, como é que esse choque. Esse remorso, ele prepara o arrependimento. E o arrependimento é simplesmente a nossa esperança de renovação. Porque quando eu me arrependo, eu já estou apto a expiar. Aí eu vou, dentro das minhas necessidades, ver as possibilidades de eu fazer a purificação, tirar as manchas de mim mesma que eu coloquei através das faltas que cometi. Então eu vou sofrer dessa expiação as consequências dos meus atos passados. Mas não basta expiar. Expiar, eu estou
pagando a dívida que eu te devo. Mas o que a gente já estudou? Não basta não fazer o mal, tem que fazer o quê? O bem. Então eu preciso reparar. Eu preciso agora consertar. Porque eu passei uma vida fazendo tudo errado. Agora eu tenho que pegar na outra vida e fazer tudo certo, procurar acertar. Então a gente vê que vem a reparação para que a gente possa consertar os nossos erros. Eu trouxe aqui o exemplo de um espírito que está nesse capítulo que nós estamos estudando, chamado Marcel. É um exemplo até muito usado, eu mesma já ouvi em alguma palestra. Marcel era um menino de 8 a 10 anos que estava hospitalizado com uma doença muito difícil de ser diagnosticada, nada mais, nada menos do que 8 anos. Ele tinha de 10 a 8 anos, mas ele estava 8 anos hospitalizado. Tá? Ele, além desta doença que não identificavam, ele tinha uma deformidade física severa, a ponto de as pernas serem viradas para a cabeça. Então, além de ser magro, pele sobre osso, ter o corpo coberto de chagas, ele era todo contorcido. A família pouco visitava. Era praticamente abandonado. E um médico, observando a situação daquela criança e vendo naquela criança um potencial de inteligência enorme, se interessou pelo menino. Começou a contar a história para ele e percebia que ele tinha um discernimento muito além da sua faixa etária. Certo dia, a criança fala assim: doutor, dá para me receitar umas pílulas daquela que o senhor me dá sempre? E o doutor ficou assim, mas eu já te dei, que você pode tomar. Por que você quer mais pílulas? E ele respondeu assim: é que eu sofro tanto que essas pílulas me fazem dormir. E ao menos como durmo, quando durmo, a ninguém incomodo. Então o que a gente pode perceber, meus queridos, com as palavras e atitudes dessa criança? Que ali encontrava-se uma alma grande, um espírito bom, um espírito à frente. Mas por que será que uma alma boa, uma grandeza de alma, estaria num corpo tão deformado? Não é? Aí a gente pensa, ou a gente vai contrariar a bondade de Deus, se a gente pensar assim, a encarnação é una, a alma foi criada junto ali na hora da concepção, né? Se a gente for se basear nessa teoria, a gente vai dizer que Deus é injusto, porque a alma mostra grandeza. Como é que está com aquele corpo? Que Deus é esse que bota uma alma dessa num corpo tão sofredor, né? Que exigiu tanto sofrimento? E onde esses sentimentos tão puros, tão grandiosos para uma criança? E a gente vê e observa que não poderia ser no ambiente hospitalar ali, que ele adquiriu essa grandeza de sentimentos. E nem tampouco na família, no ambiente da família que praticamente o abandonara. E a gente vê ali muito claro a questão da reencarnação. Quer dizer, só a reencarnação explica essas situações. E Kardec, então, depois recebe na Sociedade Espírita de Paris uma mensagem de Marcel. E Marcel diz assim, só um pedacinho: que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações, que seu eco se faça ouvir nas solidões, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Aí Kardec, quando lê essa mensagem, esse pedacinho, a mensagem é enorme, linda, mas quando Kardec lê,
ele pensa assim, pois, pelo que você está me falando, não me parece que seus sofrimentos são frutos de faltas anteriores. Essa expiação que você está vivendo são frutos de faltas anteriores? E Kardec viu a linguagem do Espírito, a grandeza do Espírito, e ele diz assim, não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa. Olha a humildade do Espírito. É uma expiação indireta, porque eu a solicitei para terminar a minha depuração e servir de esperança e coragem para aqueles que fossem me visitar. Olha a grandeza desse Espírito. Quantas vezes nós achamos que nossas dores são desse tamanho. Aí quando você vê uma situação dessa, você fala, meu Deus, não tenho problema. Eu não tenho dores. Então, esse era o sentimento que ele queria passar. De consolo, de conforto, de esperança. E disse a Kardec que o mentor espiritual, que também estava presente, disse que agora a função dele no momento tem sido de consolar as feridas ocultas do mundo. E dizendo, inspirando as pessoas que sofrem, todos nós, tá? Coragem, esperança. É a missão dele. Insuflar a coragem, inspirar a coragem, a confiança aos corações atormentados. Por que eu trouxe esse exemplo? Tem vários exemplos. Nesse nosso capítulo, são 14 exemplos de espíritos com expiações terrestres. Eu peguei esse por quê? Porque nesses exemplos, a gente vê muito claramente uma oportunidade de analisarmos a nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos deparamos com quadros severos, se podemos dizer assim, de expiação, e imediatamente nós achamos que ali se encontra um espírito atormentado. A gente olha, vê um quadro desse, que espírito atormentado. A gente, intimamente, a gente acha que muitas vezes que ali encontra um espírito sofredor. Para vocês verem que diante de quadros expiatórios, podemos encontrar espíritos já num estado muito superior aos nossos. E nós temos exemplos disso, né? Jerônimo Mendonça, quantas encarnações? Amazonas Hércules, quantas encarnações? Não é? E aí o que diz Marcel? Só para concluir. Que numa encarnação, que ele foi muito belo, né? Ele foi... utilizou a beleza, foi fútil, orgulhoso, tá? Então, nessa encarnação, ele renegou Deus e ele espiou no mundo espiritual gravemente, ao desencarnar dessa encarnação que para ele houve muitas faltas. E ele, então, veio na outra encarnação, experienciou em outra encarnação, uma encarnação semelhante à que ele viveu agora como menino. Só que aquela sim foi uma expiação direta. Ele expiou aquela mesma doença, as mesmas sequelas, o mesmo corpo contorcido, do nascer ao desencarnar idoso. Para vocês verem. Depois, para continuar sua depuração, ele solicitou mais um período expiatório, mas que seria para ele um processo libertador. Então, o que nós podemos ver aqui, meus queridos? Que todos nós temos aflições, muitas aflições, todos nós temos dificuldades. Nós podemos, pela misericórdia do Pai, expiar nesta encarnação ou em outra encarnação. Olha só, olha que Pai bondoso. Nós podemos expiar uma falta completa ou parte de uma falta. A expiação vai chegar, a dor vai chegar, a prova vai chegar
na medida que nós possamos vencê-la. E podemos ver também, a respeito da expiação, é que existe as expiações também coletivas, né? Os acidentes, os flagelos naturais, tantas mortes em grupo, e que nesse momento, para essas expiações, não há nada diferente das expiações individuais. As mesmas leis que regem a expiação individual regem as expiações coletivas. Se as faltas são solidárias, se comungam, se relacionam, a expiação também é solidária. E sem que fiquemos livres das partes que nos toca a nível individual. Então, essa é a oportunidade que Deus nos dá de a gente poder ir se repondo e se refazendo. O importante a gente pensar também é que quando nós estamos expiando, nós podemos iniciar a nossa reparação. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa ocasionou um crime, fez um crime. Uma coisa aqui da nossa vida, só para vocês entenderem. Então ela foi condenada por um crime, foi para a prisão. A prisão para essa pessoa é a expiação. Ele está colhendo a consequência das suas faltas. A prisão é a expiação. Mas a maneira com que ela vai viver dentro dessa prisão são as provas. Como assim, Mayra? Por isso que a gente diz que a expiação está com a prova, né? Caminha, pode caminhar com a prova. E na maioria das vezes caminha. Ela pode caminhar. Por quê? Porque eu posso, dentro da prisão, analisar, chegar ao meu entendimento de que eu agi mal, porque eu não quero agir mais assim, e trabalhar para fazer diferente. Então eu posso vencer na prisão a prova da tentação. Eu posso vencer na prisão a prova da paciência. O desejo perseverante de estudar e melhorar. Olha quantas provas, quantos testes eu posso fazer. Se eu sair da prisão e tiver uma renovação, uma boa conduta, as minhas provas foram válidas. Se eu não tiver, as minhas provas foram nulas. Então, quando eu ajo dessa forma, quando eu tenho essas provas, quando eu busco esse proceder diferente, eu posso construir e caminhar com uma coisa chamada amor. Por isso que a gente vê que a lei de expiação, a lei de causa e efeito é flexível. Por quê? Porque eu posso ter um quadro expiatório, mas se diante desse quadro expiatório eu souber vivê-lo com amor, distribuindo, auxiliando, amparando, ainda que eu esteja num quadro expiatório, eu estou tirando bom proveito dessas provas que nascem nesse contato expiatório, que surge, que está junto ali caminhando conosco. E eu tirando esse bom proveito, eu inicio a reparação, mesmo estando em quadro expiatório. Aí a gente vê, né? O amor cobre a multidão dos pecados. A gente vai diminuindo os nossos débitos, porque a gente optou pela reparação, pelo amor. Então, embora estejamos em expiação, a gente pode trabalhar. Quando a gente observa, às vezes, a pessoa numa situação expiatória mais suave, a gente vai vendo que ela já está conseguindo colocar a reparação, o amor, o trabalho no bem junto. Então, você vai ver que é muito mais suave, né? Quando a pessoa não aceita
é aquela pessoa que reclama de tudo, e que blasfema, e que fala de Deus. Você pode ver, está em quadro expiatório. Não se aceita no quadro em que Deus a colocou. Então, meus queridos, só para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês mais um exemplozinho de um irmão. Agora, de uma esse é bem pequeno, tá? É a história de um criado. Para a gente ver e a gente tirar essa ideia de que quando se fala expiação, mostrar que todos nós estamos em quadros de expiação. São esses que a gente combina do lado de lá para acertar aqui. A gente combina lá para acertar aqui. São esses quadros, tá? De expiação e de provação também. A história do Criador. É a história do Criador. É um servo... Não, o Criador, meu Deus, desculpa. A história de um criado, tá? É um moço, um rapaz muito distinto, possuidor de um sentimento assim muito elevado e que servia os patrões com uma dedicação enorme, muito afetuoso, sem bajulação, mas se dedicava, ficava ali no tratamento com os patrões com abnegação, com devotamento, tá? E ele falecera muito jovem. E os patrões dele eram pessoas muito ricas. E ele faleceu. Ele vem numa dessas reuniões da Sociedade Espírita de Paris e fala da sua penúltima encarnação, e que ele fala que ele se tornou órfão muito cedo. E ele foi criado de uma forma excelente por um amigo do pai dele. Então ele foi criado por esse amigo como filho, tá? E essa educação excelente trouxe para ele, veio junto, dentro da bagagem dele ainda de inferioridade, uma vaidade e um orgulho muito grande. E ele então pediu uma vida, uma encarnação que ele pudesse expiar, que ele pudesse purificar, limpar, tirar esse orgulho e essa vaidade. Então ele queria ser criado, ele queria estar ali numa situação de simplicidade, de subjugação, porque ele necessitava de purificar-se dessa vaidade e desse orgulho. Então ele vem como um criado. E ele faz todo um trabalho de eliminação e desencarna, né? E ele diz que desencarnou numa posição de um espírito tranquilo, de um espírito que não se deixou, que ao mesmo tempo que conseguiu vencer os últimos requisitos do orgulho e vaidade que ainda trazia em si, ele conseguiu trabalhar isso nele mesmo, ele ainda pôde vencer. Olha só, quer dizer, a expiação deu para ele uma prova que ele venceu, que era de não sucumbir diante do que ele via, porque ele vivia numa família de muito dinheiro, onde muitos vícios e muitas coisas aconteciam, e ele não se contaminou. Então, veio a encarnação, veio a expiação, e ali a quantidade de provas vencidas por ele naquela expiação. Então, meus amigos, o que eu queria mostrar para vocês é que a expiação e a prova, né, a expiação é realmente uma oportunidade bendita de nós nos reatarmos com a lei. Que se o fardo for muito pesado, não culpemos a ninguém. Busquemos em nós mesmos a causa de tudo que precisamos experimentar. E saibamos tirar dessa situação conflitante, dessa situação difícil, dessa dor, dessa perda do ente querido. Quantas dores a gente passa, tirar dessas aflições as melhores oportunidades de provarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resignação,
a nossa confiança em Deus. Que a gente nunca desanime, porque quando Cristo trouxe a mensagem dele foi uma boa nova, não foi isso? Não era uma boa nova? Não era uma boa notícia? Então isso traduz alegria, traduz oportunidade de libertação. E a gente poder deixar o que existe de sombrio em nós para trás, vislumbrarmos a luz e buscarmos essa luz, é tudo de bom. Isso aí traz alegria, traz felicidade, é isso que a gente precisa. Só para terminar, tá? Falta de minutinhos, mas só para terminar. Diz André Luiz, terminar com uma frase de André Luiz, que ele diz assim: a experiência do corpo físico não prescinde do sofrimento necessário ao aperfeiçoamento espiritual, mas a compreensão da vida eterna, através das lições do Evangelho, é sempre bálsamo que alivia na provação dolorosa. Nos momentos aflitivos, a maior aflição é estar afastado de Deus. Então, muita paz, meus queridos. Obrigado pela paciência. Que Deus abençoe a todos.